Alô, amigos! Tudo beleza por aí? Mais um vídeo aqui no nosso canal Tricolaço. Como é que você está? Tudo certinho? Vamos lá falar do assunto deste momento, que é o que preocupa a turma toda aí, né? Afinal de contas, Thiago Carpini já deu errado no São Paulo? O técnico do Tricolor está pressionadíssimo nesse momento. É algo que a gente precisa tentar entender por que está acontecendo. Antes de tomar alguma decisão precipitada. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, a pressão sobre o técnico Thiago Carpini do São Paulo, aqui no canal Tricolaço, com o seguinte destaque. Tá tão ruim assim mesmo, é? Então vamos lá. Eu penso que as coisas estão um pouco fora do lugar aí nessa discussão. Eu não era um cara favorável à vinda do Carpini, não por ele, não por ter alguma coisa contra ele, mas exatamente por aquilo que as pessoas entendem que é um problema, qual seja o fato dele ser um novato, dele ser um técnico ainda em começo de carreira e não ter passado por desafios do tamanho como treinar um clube como São Paulo. Eu acho que essa visão não está errada, ela vale para reflexão, ela vale para a hora da contratação, ela vale para análise durante o trabalho, porém, hoje ele já é o técnico do São Paulo. Então, no primeiro momento, era obrigatório para o São Paulino torcer pelo cara. E num segundo momento, tentar dar tempo a ele para que as coisas aconteçam com a calma que a situação pede. E aí eu tenho uma preocupação que é o seguinte: as discussões que eu tenho acompanhado têm partido de um pressuposto errado na minha visão. O pressuposto é o seguinte: o time do Dorival era muito bom, o Carpini pegou o espólio do time do Dorival, disputou os primeiros jogos do Campeonato Estadual, quebrou o tabu em Itaquera, ganhou a Supercopa do Brasil e depois o time do Dorival acabou e passou a ser o time dele, e o time dele é ruim. Todo esse raciocínio para mim está errado. Primeiro porque o time do Dorival não era um time genial. O time do Dorival teve problemas, o time do Dorival teve dificuldade para terminar o Campeonato Brasileiro em 10º lugar. 11º lugar. Mas ganhou a Copa do Brasil. Houve uma super concentração, uma dedicação àquele torneio e, claro, houve um momento de superação da equipe e também jogando bem, não estou dizendo que não jogou bem, na hora de participar das decisões, especialmente contra o Palmeiras, contra o Corinthians e contra o Flamengo na hora de buscar o título. Mas já era notório, a gente já fazia críticas aqui ao fato de o São Paulo oscilar rendimento e às vezes jogar muito mal no Campeonato Brasileiro também. Eu até cheguei a dizer aqui, eu sempre tive aquele conceito de que o Dorival era um técnico que dava muito certo no começo e que depois o time se acomodava com ele e passava a apresentar muita dificuldade. Isso aconteceu no São Paulo. Então, a rigor, a gente tem que tirar essa ideia de que o time do Dorival era um timaço, que jogava demais, e que o time do Carpini é ruim. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade que fosse um timaço. Agora, o time do Carpini é ruim? O time do Carpini é o time do Dorival com defeitos, em alguns momentos piorados, por causa da atuação de um técnico novato. É isso. Não tem muito o que dizer diferente disso. E aí a gente vai realmente sentir a falta de tarimba, de tempo, de conhecimento até do Thiago Carpini para algumas coisas. Mas olha, ele tem qualidades. E eu acho que agora a gente vai ter que sentar um pouco no murinho e ficar observando o tipo de teste que ele vai fazer. Então ele já experimentou. Eu só reclamo que eu acho que ele tinha que experimentar mais, inclusive. Mas ele experimentou, por exemplo, o jogo contra o Guarani, começar o primeiro tempo com pontas. O time foi bem, apesar dos erros do Ferreirinha, que foi bem também, mas perdeu gol pra caramba. E aí ele trocou para o segundo tempo, queria talvez qualificar a chegada, qualificar o passe, e ele colocou o Lucas. E o Lucas ontem não entrou tão bem, talvez porque esteja voltando de contusão. O Rato entrou e demorou para engrenar. Outra coisa, as características eram diferentes, então o time passou a atuar diferente, levemente mais lento. O Guarani se armou para marcar melhor e o São Paulo teve dificuldade de entrar ali.
Aí ele sacou o Luciano da cartola, falou, vou pôr um atacante aqui, um cara que bate no gol, para tentar ajudar a resolver. Só que o Luciano está naquela má fase e também não ajudou. Então, a composição das coisas deu errado na hora da execução. As ideias não foram tão ruins assim. O que eu questiono é, por exemplo, ele tirou o Eric na virada do primeiro tempo para o segundo. O Eric era claramente dos 2 pontos o melhor. Ainda que o Ferreirinha estivesse jogando bem. Eu manteria o Eric e tiraria o Ferreira. Porque ele já colocou o Lucas meio para o lado esquerdo ali, meio que embolado com o Ferreirinha. Então ficasse o Lucas ali. Não exatamente, não precisa ficar na ponta, mas com o Wellington fazendo a passagem daria. Porque pelo lado direito as descidas do Eric estavam funcionando bem. Ele estava trazendo a marcação para cima dele, estava conseguindo jogar a bola na área de maneira perigosa. O Rato também jogou, mas demorou. Só que aí já tinham 10 jogadores do Guarani na área. Então é uma junção de coisas. O São Paulo acabou ficando, como muita gente disse, bagunçado no segundo tempo. Mas olha, eu acho que não adianta comentar o jogo de ontem baseado naquilo que a gente imagina que tenha que ser o resultado do Campeonato Paulista. Ah, se jogar bagunçado assim não vai classificar. A minha pergunta é, não classificar no Campeonato Paulista hoje é uma tragédia? Boa parte da torcida do São Paulo talvez diga que sim, eu acho que não. O São Paulo não tem compromisso com o Campeonato Paulista. O São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil e quebrou o tabu de Itaquera. São resultados hoje, mais significativos do que chegar na próxima fase do Campeonato Paulista. Se chegar, aí automaticamente a gente vai exigir o título. E o título do Paulista não é uma dívida. Não é uma dívida, cara. Aí tudo bem, alguém pode, não, mas o time tá jogando mal, vem Libertadores aí, vai dar tudo errado. Então, agora é o outro aspecto. O que eu acho? Que o Carpini tem que ter tempo para testar, ensaiar, errar, quebrar a cabeça agora. Mas ele tem que apontar para um norte. A gente já falou isso outras vezes aqui. O ano passado no Rogério, o ano retrasado também. O Campeonato Paulista não precisa ser vencido quando você já está resolvido com ele. Mas o que se apresenta nele precisa apontar uma direção. E o trabalho das últimas partidas aponta para uma direção ruim. Mas a atenuante é que em 3 dessas 4 partidas o São Paulo não teve o time completo. O São Paulo não teve o Lucas, que voltou ontem. O São Paulo perdeu o Rato, que voltou ontem. O time precisou... E o São Paulo tinha perdido o Igor Vinícius, que voltou ontem. Está sem o Rafinha, que ainda não voltou. Então teve que improvisar na lateral direita, remendar o meio de campo e remendar a criação ofensiva. E o Luciano mal. Então você tem esses 5 componentes aí nesses 3 jogos ruins que o São Paulo fez. E ontem o São Paulo ia fazendo até um bom jogo, curiosamente sem a volta dos principais. E aí o técnico quis testar. Eu tô meio contra a corrente hoje, eu não acho que foi bem. Disse ontem isso, comentei o jogo na Rádio Bandeirantes ontem. Mas o São Paulo pressionou o que tinha que pressionar. E eu usei um termo ontem, faltou caprichar. Então, se há capricho naquelas finalizações do primeiro tempo perdidas, o jogo talvez fosse 3-1 para o São Paulo e a gente não ia estar falando isso aqui. Bom, o que tem pela frente? Internacional, quarta-feira, Palmeiras, domingo, e depois o último compromisso, que é o... Meu Deus do céu. Não lembro agora. Cara, não lembro, me deu branco. Mas o fato é que São Paulo tem mais 3 jogos, um para pôr em dia, e mais 2 jogos que são da tabela. E muita gente preocupada, pô, aí vai perder Palmeiras. Eu não acho que perde, tá? Por palpite. Mas perder para um grande que está em melhores condições que nós é bem factível. E o São Paulo ainda não é, e não era melhor que o Palmeiras. Então não tem nada de absurdo em perder. É ruim, mas estou dizendo, não será um resultado inesperado. Então o São Paulo tem que fazer a vida agora, quarta-feira, contra o Internacional. Contra a Internacional. Bom, Rames Rodrigues volta. O que isso pode significar? Uma nova possibilidade de testes do Carpini.
Inclusive na quarta-feira agora ele poderia aproveitar para usar o Rames mais à frente, talvez até sem Caleri, para descansar o Caleri, e aí aproveitar aquela potencialidade que está sendo aproveitada, por exemplo, na seleção colombiana. Mas ainda assim, também indo contra a corrente, eu acho que se ele quiser fazer um teste que ele já sugeriu que talvez fizesse, que é ter o Caleri na frente e ter o Rames chegando, eu acho que ele tem que fazer. Acho que ele tem que fazer com o Lucas trabalhando por trás ali, eventualmente revezando. Não deixar o Rames exatamente como um 10 servidor de lançamento, né? É óbvio que isso é o que ele faz de melhor, apesar de que ele não faz só o lançamento. Ele conduz a bola muito bem e ele tem um passe primoroso. Está sem ritmo. Talvez não acerte essas coisas todas. Certamente ele fará esse tipo de função. Mas eu também gostaria de testar como é que fica o Rames Rodrigues tendo possibilidade de chegar na área também. E a outra coisa que eu insisto é, tem que testar o time com 3 atrás, para que esse time possa também tentar trabalhar com alas, com meias como alas, com atacantes que saibam jogar pelo lado improvisados, para a gente ver como é que eles saem de alas, com laterais que são alas, para que a gente tenha novas formações que possam favorecer o ataque também. E outra coisa, é preciso treinar finalização, chute a gol precisa acontecer. Isso é uma coisa nacional. Os times do Brasil estão esperando toda hora o melhor momento para carimbar. Não precisa. Você precisa clarear e chutar. E está faltando isso nesse time do São Paulo também. Eu gostei de uma coisa ontem. Voltou o jogo de aproximação no primeiro tempo. É importante revezar esse jogo com o jogo vertical. Estava só vertical, não pode. Só aproximação também atrasa um pouco a resolução do jogo. Então talvez as duas coisas bem temperadinhas aí, bem equilibradas, possa dar certo. A gente vai morrer abraçado com o Carpini? Não. Mas eu acho que esse é o momento de dar a chance dele inventar, testar e criar. E se apontar para um norte positivo, melhor ainda. Se a gente entender que tudo que ele faz, mexe, testa, bagunça o time dá errado, aí ok, tem que sentar para conversar. Mas eu acho que ainda não é agora. Porque eu acho que ele está na fase de experimentação. Tem que esperar acabar essa fase para a gente entender. E para você, Carpini, não se assusta, cara. O cara assusta, é evidente que assusta. Está chegando a pressão que ele nunca teve. Cobrança de todos os lados também. Mas ele vai ter também para crescer na carreira. Tem que saber lidar com isso. Tem que ser firme. Não adianta querer impor um modelo de jogo seu, mas tem que ter serenidade para trabalhar e fazer as trocas que eventualmente sejam necessárias. É isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho para ver o que dá. Valeu!